E temos aí crime bilionário e tentativa de golpe no Lula, enquanto o Brasil inteiro aí tá se distraindo com a Copa do Mundo que começou. O Congresso inimigo do povo resolveu cometer inúmeros crimes. E não vejo problema nenhum em se distrair com a Copa do Mundo, mas não podemos deixar de prestar atenção no que faz o Congresso Nacional, porque ali é um antro de bandidos. E aí o que aconteceu? Olha só, ontem, na calada da noite, o Senado do Davi Alcolumbre, Davi Alcolumbre está desesperado com as investigações aí do caso Master, e ele já foi aí avisado, ou já percebeu, e eu já falei aqui algumas vezes também, então tenha certeza que ele sabe até melhor do que eu e você, que o Lula articulou aí com o André Mendonça para pegar o Davi Alcolumbre depois que o Jorge Messias foi barrado na STF. O André Mendonça passou aí para cima aí do Alcolumbre, do Ciro Nogueira, principalmente dos dois aí, e também, em determinado momento, até dos aliados do Flávio Bolsonaro. Aí o Davi Alcolumbre quer uma reunião com o Lula, só que o Lula falou que não vou me reunir com você. O Lula sabe o que o Davi Alcolumbre vai pedir para ele. O que fez o Davi Alcolumbre, então, para chamar a atenção do Lula? Ele ontem aprovou inúmeras pautas bomba. Estamos falando aí de pautas criminosas que elevam aí os gastos públicos em 2 trilhões de reais em 10 anos. 2 trilhões. Olha, plantonista, se você já é aposentada ou aposentado, se você pretende algum dia se aposentar, saiba, em 2019, no governo Bolsonaro, aprovaram a reforma da Previdência que praticamente acabou com a aposentadoria no Brasil. Quem é aposentado não tem mais aposentadoria reajustada como deveria. Quem não tinha se aposentado até aquele momento perdeu ali vários direitos, teve que trabalhar muito mais, vai ter que trabalhar muito mais até se aposentar com uma aposentadoria bem menor do que seria. Isso tudo para, abre aspas, economizar 800 bilhões em 10 anos. Ou seja, até 2029, 800 bilhões serão economizados, entre aspas, palavras da Globo e dos economistas aí da grande mídia. Economizar quer dizer o seguinte, 800 bilhões vão deixar de ir para o seu bolso e para o bolso dos aposentados do Brasil, para ir aí para o bolso do pessoal do mercado financeiro. Dizem, para ficar nas contas públicas. Bom, a gente paga só de dívidas de juros da dívida pública 1 trilhão por ano, então, você vê, em um ano aí já foi mais do que essa economia toda. Aí, em um dia, o Congresso Nacional aprova, o Senado no caso, aprova pautas que custam 2 trilhões, 2 vezes e meia o que foi a reforma da Previdência. Isso é aprovado da noite para o dia. Aí você fala, o quê? Mas o que foi aprovado, Thiago? O governo Lula já está preparado, o ministro Dário Durigan já falou, o ministro da Economia já falou, vamos acionar o Supremo Tribunal Federal. Isso não vai ficar assim. Aprovaram, primeiro, uma renegociação das dívidas de ruralistas. Olha, esse é o tipo de coisa que eu vou falar. Se eu fosse já congressista, vocês veriam que a giripoca ia piar, mas ia piar feio. Já explico por quê. Aprovaram renegociação da dívida de ruralistas. Então, ruralistas bilionários que não pagam impostos vão poder renegociar a dívida e pagar muito menos. Isso aí vai custar 1 trilhão e 400 bilhões, para mim e para você, tá bom? Se você for dividir 1 trilhão e 400 bilhões entre todos os brasileiros vivos, desde um bebê até a pessoa mais idosa, estamos falando aí que cada brasileiro vai desembolsar mais ou menos R$ 6.800 para pagar a dívida dos ruralistas, tá? Eu, você, todo mundo que você conhece, nos próximos 10 anos, estaremos aí desembolsando R$ 6.800 em média, 220 milhões de brasileiros, dividido aí pelo número aí, pelo montante da dívida, para pagar a dívida desses bandidos. Você fala, o quê? Proposta aí de Davi Alcolumbre, aprovada pelos bolsonaristas, tá? Todo o PL votou a favor, todo. Flávio Bolsonaro votou a favor, Rogério Marinho votou a favor. Isso é o que o governo Lula deveria estar jogando aí na comunicação para todo mundo, porque é um crime muito grande, muito grande. O STF vai para cima, tá? Não pense que não. Isso tudo para que alguns bilionários paguem menos impostos, que eles já não pagaram, tá? Aí gera uma dívida e aí para que eles não paguem no fim esses impostos aí. Estamos falando aí de muita grana mesmo. Mais de 1 trilhão. Olha só. Ok, piora. Depois aprovaram aí uma modificação na aposentadoria de alguns servidores da saúde, que vai impactar aí em mais 500 bilhões nos próximos 10 anos, só que vai impactar também para estados e municípios. 500 bilhões é só o que vai impactar para o governo federal, para a União. Estados e municípios vão impactar ainda mais. Então, essa aí já tem mais 1 trilhão. Então, se você pensar bem, já deu mais de 2 trilhões, mas estamos falando aí só do governo federal. 1,9 trilhão já, com essas duas. Aí aprovaram o aumento do piso salarial para algumas categorias também do setor da saúde, de R$ 3.300, o piso salarial vai mudar para R$ 13.000. Você fala, peraí,
Um aumento aí de quase 4 vezes. E aí isso vai custar mais de 100 bilhões também nos próximos 10 anos. Aí você fala o quê? No total aí um pouquinho mais de 2 trilhões de reais para a União, fora o impacto em estados e municípios. Por que, Thiago? Por que esses crimes aí cometidos pelo Congresso Nacional? E o que você faria, Thiago? Muitos parlamentares na esquerda, principalmente os que não são bons de rede social, eles têm medo. Eles têm medo. Por quê? Porque se você começar a investigar isso aí, a ponto de acionar a Polícia Federal, você vai arranjar briga com ruralistas multibilionários criminosíssimos e com os seus fantoches, os seus bandidos de estimação, que são os caciques do Centrão. Além de arrumar briga com todo o PL. Coisa que eu já teria feito, se tivesse os meios. Teria mandado a assessoria fazer uma investigação de quais as ligações, quem são os empresários mais beneficiados por essa medida aí que vai impactar em mais de 1 trilhão as contas públicas e quais as ligações deles com o Davi Alcolumbre e com a cúpula do Centrão. Inclusive com o Hugo Mota, ainda não foi para a Câmara dos Deputados, mas inclusive com eles. E aí eu ia acionar a Polícia Federal. Mas antes disso, eu ia fazer um escarcéu nas redes sociais. Um baita de um escarcéu, para todo mundo ficar sabendo. Só que os parlamentares, inclusive da esquerda, não têm muita coragem de fazer isso, de arranjar essa briga toda, a não ser os que têm aí uma comunicação melhor e conseguem mobilizar mais gente. Porque quando você tem um alcance grande nas redes sociais, você pode comprar determinadas brigas. Os que não têm alcance, que acham que rede social não serve para nada, e a gente sabe que hoje na esquerda 90% dos parlamentares são assim, infelizmente, esses não compram essa briga. Vão fingir que não viram. No máximo vão fazer um postinho na rede social ali criticando. Eu compraria. Aí, veja, mas não se preocupe. O que eu posso fazer como cidadão, já estou fazendo. Já falei com um amigo Léo Bastos, da Rádio TV Repensar, e ele vai entrar aí no Ministério Público Federal mandando investigar as ligações desses parlamentares com esses empresários aí e mandando investigar aí essa votação. Por quê? Não pode. Aí o Davi Alcolumbre, que é uma reunião com o Lula. Segundo aí fontes da imprensa, o Lula aceitou a reunião com o Davi Alcolumbre agora. O Lula não queria porque ele sabe que o Davi Alcolumbre vai pedir. O Davi Alcolumbre vai pedir, olha, intercede aí no STF para me salvar no caso Master. Segundo relatos da imprensa, a última reunião do Lula com o Davi Alcolumbre, que foi antes da aprovação da rejeição do Messias no STF, o Alcolumbre pediu exatamente a mesma coisa. E o Lula falou, eu não intercedo no STF. O STF tem os ministros lá, cada ministro responde por si mesmo. Eu não mando nos ministros do Supremo Tribunal Federal. O que o Davi Alcolumbre quer é que o Lula pegue aí a verba federal que ele tem e compre os ministros de alguma maneira, ou faça algum tipo de chantagem com os ministros de alguma maneira, enfim, faça algo nada republicano e compre brigas aí para salvar um bandidão. E o Lula, desde a época lá que a Globo e o Roberto Jefferson inventaram o mensalão, que nunca existiu, vamos lembrar, toda vez que eu falo disso aqui, eu tenho que fazer um parênteses, aquilo lá que toda a imprensa até hoje faz fake news falando que era compra de votos, mesada com dinheiro público, aquilo era um esquema de Caixa 2 com dinheiro da VisaNet, não tinha nem dinheiro público, de eventos que a Visa patrocinava os Correios, e aí o pessoal do PTB, do Roberto Jefferson, que estava nos Correios, eles recebiam e não faziam os eventos. Isso tudo com uma agência de publicidade do Marcos Valério, que era a agência que faria a publicidade ali da VisaNet. VisaNet era hoje é só Visa, né? Mas VisaNet era o braço da Visa que fazia ali para compras virtuais, loja virtual. Isso tudo era 2003, 2004, 2005, quando começaram a ter lojas virtuais e e-commerce no Brasil. E aí a Visa estava promovendo e os eventos não aconteciam. Então roubaram dinheiro da Visa, tá? No total foram 45 a 55 milhões. Nada de dinheiro público. Nada envolvendo compra de votos no Congresso Nacional. Nada disso, tá? Esquema do PTB, com o PL, ele e o Valdemar Costa Neto pediram proteção ao Lula, e o Lula falou, nananina não. Então aí eles inventaram essa farsa toda para tentar derrubar o governo Lula e se salvarem. Não conseguiram, foram presos. Esse foi o esquema, tá? Então, desde daquilo lá, o Congresso Nacional pede pro Lula as coisas e o Lula fala, não vou proteger bandido. Desde então ficou claro para todo mundo. Você vai cometer um crime, você não será protegido. O golpe na Dilma foi exatamente por isso. Eles pediram para Dilma interceder e interferir na Lava Jato, coisa que em determinado ponto a Dilma deveria ter feito mesmo, porque a Lava Jato estava claro que era uma perseguição contra o PT. Ela deveria ter interferido, estava claro que Sérgio Moro já estava cometendo crimes e que a Polícia Federal estava cometendo crimes também, e que o ministro da Dilma, o Zé Cardoso, era o maior bundão da história do Brasil, mas interferir para evitar perseguição, não para salvar bandido. A Dilma não quis interferir, aí teve o áudio mostrou depois um grande acordo com o Supremo, com